muito boa tarde. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente te espera em todas as redes sociais da emissora, no nosso site hittv.com.br para você acompanhar a nossa programação ao vivo. E eu já estou recebendo aqui o meu convidado de hoje para a gente falar sobre assunto muito interessante. Vamos entender sobre gap de gerações e a importância da comunicação olho no olho. Será que existe mesmo importância dessa comunicação olho no olho? Quem esclarece as nossas dúvidas é o Rafael Takei, que é palestrante especialista em gestão com propósito. Tudo bem, Rafael? Tudo ótimo, Jaque. Prazer te receber aqui novamente, viu? Felicíssimo com o convite e com o retorno. Porque até porque no último bate-papo ficou faltando assunto, Rendeu, né? hein? Ficou faltando tempo para tanto assunto. Verdade. E aí, agora a gente vai entender um pouco mais. Queria que você retomasse e explicasse para nós já agora aqui no comecinho essa diferença das gerações. Como que a gente pontua cada geração? Legal. Gerações que a gente tem ativas hoje na sociedade, no mercado de trabalho, elas começam lá da Guerra Mundial, você acredita? A Segunda Guerra é a tal da geração Baby Boomer. A galera que nasce logo no pós-guerra, você imagina que o mundo tinha passado por uma fase terrível e entra numa fase de reconstrução, uma fase de esperança, uma fase de uma certa paz, né, no mundo. Então esse pessoal que vai de 46 até 64 é chamado de geração Baby Boomer. Na sequência deles vem o que é chamado de geração X, que vai ali de 65 até os anos 80. Não é cravado ano a ano, mas é uma média ali. Da geração X entra a minha geração Y, que vai de 80 até por volta ali, né, dos anos 90 e tudo mais, 97. Para vir na sequência o que é chamado de geração Z, que são os que estão chegando agora no mercado de trabalho, que acabam puxando a nossa pauta de hoje na sequência sobre a questão de olho no olho. E já temos nascendo também os alfas, aqueles que vão até de 2010 em diante. Há quem diga que está surgindo até os beta, que nascem em 2020 em diante. Enfim, o que não falta é geração para a gente entender como é que concilia na vida e no trabalho, né? Agora, Rafael, eu queria que você explicasse uma coisa para nós que eu acho importante. Às vezes a gente conversa com alguém que tem mais ou menos a mesma idade que a gente, é muito parecido, às vezes não é tão parecido assim. Quando a gente pensa, a gente pode pensar mais ou menos em décadas trocando essas gerações, ou mais que décadas, o que vai vir daqui para frente? Porque quando a gente fala do beta e do alfa, me parece que antes a gente esperava 30 anos para falar que trocava uma geração, agora 10 anos já trocou a geração. Explica um pouco como você vê isso hoje. É bem isso mesmo, se a gente parar para pensar, você pega Baby Boomer tem quase 20 anos, de 46 a 64, né, para ter uma mudança geracional. Depois vai para 15, depois 10, vai ficando cada vez mais curto. O que tem a ver com a aceleração das mudanças da sociedade. Tá. Realmente, cada pessoa tem um jeito de ser, de pensar e tudo mais. Quando a gente fala de geração, a gente tem que tomar cuidado com o estereótipo, de falar que todo mundo que nasceu naquela faixa de ano é daquele jeito. Não, não é todo mundo. Mas tem coisas que têm a ver. Vou dar um exemplo concreto para quem está assistindo a gente aqui. Os tais dos Baby Boomers, da geração mais experiente que a gente está falando aqui agora, pensa como era um valor para eles entrar num trabalho, numa empresa e ficar nessa empresa do começo ao fim. Essa era uma meca. Aposentar na mesma empresa, aposentar na mesma empresa. Você vê que o cara falava com orgulho. Vamos pular lá para a geração Z, lá no outro extremo. Esse cara, ele já sente coceira de passar um ano na empresa. Fixo, né? Eles querem ser autônomos de preferência, né? Entendeu? Então, tem coisas que a geração como um todo tem as suas características. E realmente você tem toda a razão. A cada geração, né, vai encurtando a janela de anos ali para mudar de uma geração para outra, porque a sociedade está mudando cada vez mais rápido. Eu estava conversando recentemente com a minha irmã, que trabalha na área de publicidade de uma grande empresa, e ela estava falando que eles estão tendo reuniões agora. A minha irmã tem 32 anos. Legal. Eles estão tendo reuniões para saber como lidar com a nova geração que está chegando para eles. Sim. Então, reuniões e mais reuniões para entender como funciona a cabeça e como a gente vai lidar com essa geração. Porque não adianta pressionar, eles não funcionam bem. A minha geração, acho que a nossa geração é uma geração que aprendeu a viver sob pressão, né? Vem uma geração que não sabe viver sob pressão? A gente literalmente aprendeu. Nós que somos da Y, aprendemos no meio do caminho. A gente era meio largadinho no começo e mudou no meio. Vamos entrar em cada um. Mas eu falei da Baby Boomer que pensava em passar uma vida inteira em uma mesma empresa. O que é a X que vem na sequência? É aquele cara que teve 2, 3 empregos diferentes, mas normalmente numa mesma carreira. Perfeito. Até mais, passou por outras empresas, mas ele era contador, foi contador a vida, engenheiro. A vida inteira. X tinha muito disso, assim, né? E também, de ainda que não fosse ficar necessariamente na mesma empresa porque a economia não permitiu, ele gostaria se desse. O que é o Y? É um cara que ao longo da carreira, da vida, ele mudou de às vezes 2 ou 3 carreiras diferentes. Eu comecei trabalhando com informática. Da informática eu fui para o Exército. Do Exército virei professor, de professor, palestrante. Você vê que ainda estou aí no meio da carreira profissional, vou mudar algumas vezes, imagino, ao longo dessa jornada. O Z é um cara que pensa, mas eu preciso ter uma carreira especificamente, preciso trabalhar para uma empresa, né? Ou será que eu posso criar uma coisa diferente, como ser um youtuber ou coisa parecida? Hoje parece meio óbvio isso,
Mas eu lembro quando eu virei para meus alunos, eu já era professor, 2010, sei lá, e falei que, olha, um dia vai ter uma galera que vai trabalhar em cuidar da rede social das outras pessoas. Tava lá um artigo muito inovador, falava, um dia vai ter uma profissão chamada gestor de redes sociais. Hoje já existe a rodo, o mercado tá lotado. Mas você acredita que meus alunos, tá brincando, que eu vou ganhar para ficar mexendo no Orkut, Facebook, no Instagram? E tá aí. Então, essa geração Z é uma que está criando essas questões e como cada uma tem suas características e estão trabalhando ao mesmo tempo, muitas gerações juntas, as empresas estão pensando cada vez mais o que eu faço para essas gerações funcionarem e aproveitarem o melhor que elas podem umas das outras, ao invés de criar caos e confusão umas com as outras. E aí também a gente vem com algo que eu sempre falo que a gente acaba conseguindo perceber bem aqui na empresa, a gente tem gerações diferentes trabalhando. Então, Sim. Eu tenho o Ronaldo, que é um pouco mais velho que eu que digo que estou aqui no meio do caminho, a gente tem o estagiário, tem o jovem aprendiz, a gente está falando com gerações e linguagens Muitas. completamente diferentes. O que eu faço muitas vezes, que a gente é a geração híbrida, né? A gente não nasce no digital, mas a gente encontra com o digital no meio do caminho. Às vezes é uma coisa rápida que precisa ser resolvida e eu peço ajuda deles. Peço ajuda deles. Faz isso aqui rapidinho pra mim. Hoje mesmo a minha maquiadora estava maquiando e tinha que baixar um negócio. Ela já pediu pro mais novo, falou, vê isso aqui rapidinho pra mim. Já delegou. Exatamente. E é impressionante como é isso mesmo. É lógico que existem pessoas que trabalham com isso, e daí, independente da faixa etária, tem bastante habilidade. Mas, de um modo geral, o mais jovem, ele já é imerso no conteúdo digital, do que é próprio do digital. E a gente tem que aprender, na minha opinião, a tirar proveito e não que seja um problema isso, né? Sim. Eu tenho um grande parceiro, amigo de trabalho, chamado Laírton. Ele trabalhou na Petrobras, foi head da parte de gestão de pessoas da Petrobras durante uma fase da carreira. E imagina ele já num altíssimo cargo, quando de repente começa essa questão de se falar de gerações e de que tinha que se extrair boas ideias das gerações e tudo. E ele é um cara muito aberto para isso, um cara que ouve e tal. Então, um dos programas que ele acabou criando, e ele comenta bastante, né, comentava bastante na ocasião, quando a gente se encontrava pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, ele falava, olha, Rafa, eu sentava lá para ouvir a rapaziada. Eu trazia as perguntas provocadoras e a primeira coisa que ele percebeu é que, como um baby boomer, não podia ele começar dando as ideias, porque senão as pessoas vão, o diretor falou, vamos seguir, acabou. A primeira coisa que ele mudou de postura foi começar a perguntar, pessoal, nós temos esse problema que precisa ser resolvido. Tem essas condições aqui que são trazidas para nós. Como vocês solucionariam? E deixa a molecada criar, pensar, pesquisar. Surgiam ideias muito mais inovadoras do que ele dizia o que ele achava e ver se alguém questionava ele depois. Você vê como é diferente trabalhar com outras gerações? Sensacional. E aí, eu queria falar um pouco sobre essa flexibilidade que a gente tem que aprender a ter. Aconteceu uma situação há alguns dias aqui no programa e eu brinquei depois com a Stephanie, nossa estagiária. Eu falei, é que eu e o Ronaldo, a gente é mais conservador. E aí, não tô nem falando de direita e esquerda, porque aqui a nossa empresa, daqui nós, no nosso grupo, a gente, todos são cristãos. Então, né? Não é sobre isso, não. Quando eu digo mais conservador algumas coisas que pegam pra gente, a gente faz com mais calma, a gente faz com mais cautela, a gente acha que isso não soa muito bem, que essa palavra talvez não devesse ser usada. E eles vêm falando, não, isso aqui também dá certo, olha só como isso aqui é legal. Então, os dois ganham, né? Como é que tem que ser essa flexibilidade pra gente se comunicar bem com todas as gerações, Rafa? Eu daria como uma dose inicial a humildade dos dois lados, né? De quem tem um tempo de casa, olhar e falar, legal, eu aprendi um jeito de fazer as coisas que funcionou até então. Funcionou bem, deu resultado, mas é o melhor jeito possível? Ou continua sendo o melhor jeito possível? Na minha geração, na minha época, era. E onde é que eu vou encontrar essa resposta? Muitas vezes no mais novo. Agora, do mais novo também uma certa humildade, que é uma coisa que quem está das gerações mais tradicionais, né, mais anteriores, falam, poxa, o cara não me respeita. Ele não entende uma hierarquia, ele não entende um tempo de casa, ele não entende compromisso, de horário. Ele não entende que eu passei um tempo até chegar a essa opinião que eu tenho e que se eu posso mudar, não tem problema, mas respeita a opinião que eu tinha até então para a gente partir dela e ver o que a gente pode fazer. Então vê que dos dois lados, humildade, curiosidade, abertura ao diálogo, isso vai servir para todas as gerações. Por isso que a gente entra muito na sequência de falar sobre a questão de comunicação, um dos pontos que a gente vai falar nos nossos blocos aqui de conversa, porque treinar habilidades de comunicação assertiva, de conseguir ouvir o outro, é uma das bases para que as gerações aproveitem melhor uma da outra. Uma coisa que eu sei que você tem domínio em falar é da questão do propósito. Sim, e eu vou te contar uma história, eu vou chegar numa pergunta que eu quero que você nos oriente. Sempre que eu olho para trás, apesar de eu não ser dessa geração atual, que eu comecei a trabalhar aqui na TV com 19 anos, já produzi vários programas, já apresentei alguns programas, já passei por muitas coisas, já fui estagiária, enfim, produtora. Eu olho para uma outra amiga minha que hoje também é gestora aqui na TV e eu falo...
a gente já, às vezes, as pessoas chegam com algo novo que a gente já sabe o que vai e o que não vai dar certo. Também, eu acho que a idade traz pra gente uma bagagem também, não necessariamente na empresa, na família, na vida, que às vezes essa geração mais nova vem e a gente já sabe que não vai dar certo. Às vezes a gente até deixa fazer. Lógico que nessa a gente também pode aprender com eles, mas o que eu quero dizer é que quando eu me vejo mais jovem em algumas atitudes, a gente fala, mas a gente tinha uma arrogância do jovem, de achar que sabia tudo. Isso continua existindo? Como lidar com essa, abre aspas, arrogância, fecha aspas, da geração atual? Qual foi a geração que não falou que a anterior estava ultrapassada, que eles eram bregas, assim por diante? Os baby boomers fizeram isso com a geração perdida, que era a que existia antes, era o nome que se dava, né? A gente sempre olha para a geração anterior achando que eles já não sabem mais nada. E qual é a geração que não olha para mais nova e fala, eles são arrogantes? Isso já é uma tradição entre as gerações. Agora, enquanto você comentava sobre isso, eu lembrei de um caso de um amigão meu, o cara que me trouxe para a carreira de palestrante, Marcelo de Elias, um dos maiores especialistas em gestão da mudança do país. Ele trabalhou em rádios. E uma vez, quando ele era, como é que chama? Não era discotecário, enfim, ele tinha que arrumar os discos para a rádio quando era discos de vinil. Veja que estamos falando de uma época dos babilônicos quase, né? E tinha um cara que a gente ouviu falar que isso existia, né? Sei lá, a gente ouviu falar que existia isso. Bom, qual que é a história? Ele chegou para um gestor que estava mais tempo na região e falou assim, olha, eu queria mudar, fazer um negócio diferente, colocar o disco assim, arrumar e tal. O cara virou para ele e falou assim, peraí, não chega querendo mudar as coisas, que eu tenho 20 anos de experiência nisso, não sei o quê. E ele, muito educado, ele é muito polido, Marcelo, ele não falou nada, mas ele pensou o seguinte, peraí, ele tem 20 anos de experiência ou ele tem 1 ano de experiência repetida 20 vezes do mesmo jeito? Uau! Porque às vezes a gente fica nisso. Eu tenho não sei quantos anos de experiência. Ok, você fez uma coisa, uma vez deu certo. Será que não existe uma outra forma possível de fazer? Será que já não está na hora de rever essa forma? Sim, e para se abrir a isso, eu preciso estar disposto a ouvir quem traz um ponto de vista diferente, né? Agora, junto a isso, eu quero falar um pouco sobre família também. Claro. Hoje a minha mãe está aqui com meu filho, estão nos bastidores. É muito legal ver eles aí. Todas as minhas gerações aqui, 3 gerações aqui. As 3 gerações Sim. aqui. E sabe uma coisa, Rafa? Eu até falava outro dia com a minha mãe. Eu falei aqui no programa outro dia isso. Eu achava que o envelhecimento, estou com 38, ano que vem faço 40 anos, esse ano 39, ano que vem 40. Eu achava que o que ia pesar para mim no envelhecimento era ter ruga, era o corpo não tá como eu imaginava. Sempre achei que a estética ia ser um ponto para mim. E daí eu me deparo entendendo, quando eu perco os meus avós, quando o único avô que ainda me resta tá doente, eu falo, não é isso. O principal, o que eu mais sinto falta, o que o envelhecimento mais me amadurece é com a perda de quem eu queria que estivesse presente, com as histórias que a minha avó contava, com a consulta que eu fazia a ela antes de tomar uma atitude. Eu fui ensinada de uma maneira a valorizar o que os meus pais têm a falar, a valorizar. O meu marido, quando vai trocar de carro, conversa com meu pai, conversa com a mãe dele. Nada é tão automático, a gente aprendeu a respeitar. Por quê? Porque por mais que talvez a gente saiba muito mais sobre internet, sobre um assunto ou outro, eles trazem um conhecimento de vida superior ao nosso. Quem viveu mais tem mais conhecimento. A gente tem muito que aprender com os mais velhos também, não tem? Pois é. Falando agora um pouco de ciência das gerações, um advento que aconteceu da nossa geração para as anteriores, uma grande mudança, é que a nossa geração Y para X foi a primeira vez que uma geração mais nova domina a tecnologia, não estou falando só de celulares e tal, mas domina as técnicas de trabalho mais rápido do que a anterior. E tudo isso começou com videocassete. Nós fomos a primeira geração que aprendeu a colocar a hora no videocassete, que a gente nem sabe o que é esse tal desse videocassete, mas tinha lá um negócio que rodava fita. Que a gente ouviu falar. Isso nossos pais não sabiam fazer. Então, o fato de a gente ter uma geração mais nova, sabendo mais coisas que a anterior, isso é uma certa novidade mesmo, assim, tecnicamente, no trabalho, acesso à informação e tudo mais. Gerou uma certa arrogância, um certo distanciamento, que começou a gerar uma posição de eu sei mesmo mais que as outras pessoas, não preciso mais consultar. Eu falei na abertura da nossa conversa que a nossa geração Y reviu a relação com o trabalho no meio do caminho. Sabe por quê, Jaque? Quando a gente entrou no mercado de trabalho, lá com uns 18, 20 aninhos e tudo mais, o Brasil estava num momento de crescimento econômico, que a gente trocava de emprego um atrás do outro, esperava um crescimento rápido, cadê minha promoção, não sei o quê. A gente era uma geração muito acelerada e que trocava de emprego como camisa e até de carreira, como eu comentei. No meio disso surge uma crise, a gente está falando dos anos de 2014, 13, em que de repente, salve-se quem puder, segura teu emprego, meu amigo, e começa a dar valor para as coisas que você pode perder. E eu remonto então para a tua pergunta. Emprego foi só uma das coisas, mas uma coisa que amadurece uma geração é quando a gente percebe a possibilidade da perda da sabedoria da ancestralidade anterior.
Então eu deixo para você que está nos assistindo aqui a seguinte pergunta. Quais são as coisas, quais são especialmente as pessoas, que se você perdesse agora, tornariam a sua vida insuportável ou no mínimo mais difícil? Você já agradeceu por elas hoje? Você já reconheceu a importância delas hoje? Antes que a gente fale sobre conflitos entre gerações, vamos entender como valorizar e reconhecer as gerações e as coisas que essas gerações deixaram para nós. Essa já é uma base bastante importante. E vou aproveitar então, já que a gente está nessa vibe, para te falar que se de repente você está brigado com uma mãe, com um pai, com um tio, com um avô, com alguém que foi muito importante para você e às vezes por uma bobagem de gerações, de ponto de vista diferente, você brigou com essa pessoa, reconcilia, se aproxima de volta, porque eu digo para vocês, a minha maior alegria foi ter a minha avó Ione até o último dia de vida dela presente, próximo. E eu não sei como eu me sentiria se tivesse um problema com ela quando chegou o último dia. Então, não carregue esse peso. Se essa pessoa ainda está aqui, que você possa conversar com ela, porque às vezes é uma bobagem de gerações, né? Já que me toca no coração, essa é uma novidade, em nenhuma rede eu comentei isso até hoje, exatamente sobre esse assunto. Eu fui criado na maior parte do tempo pelos meus avós. Meus pais trabalhavam muito e meus avós é que ficavam em casa. Meu Ji-chan e minha Ba-chan, os avós japoneses. Meu Ji-chan foi meu melhor amigo durante a minha infância inteira, separava tempo, um amor de pessoa. E infelizmente, num dado dia da minha adolescência, com uns 12 anos, sei lá, eu nem lembro por que eu discuti, briguei, fiquei com raiva e tudo mais. Saí para ir para ficar com meus pais naquele final de semana e tudo, e eu nem me despedi dele, não olhei para trás, estava bravo, como adolescentes ficam. Esse foi o último dia que eu vi o Ji-chan. E não pude me despedir, não pude abraçar, não pude dizer o quanto que eu amava. A gente nunca sabe qual pode ser esse dia, esse momento, então não é só na relação de família, no trabalho, na vida com as pessoas, a gente poder valorizar, lembrar que às vezes pode ser uma última oportunidade, não é mesmo? E quando a gente fala sobre isso das gerações, eu lembro que, bem nessa faixa etária, quando eu tinha 12, 13 anos, os meus pais moravam do lado da casa dos meus avós, então a gente ia muito pra lá. E eu lembro que eu sempre discutia com meu avô, porque eu achava que ele tinha que assistir o que eu queria na hora do almoço. Porque eu voltava do almoço da escola pra almoçar, a gente almoçava muitas vezes na casa da minha avó, e ele queria assistir jornal, e eu não queria assistir jornal, eu queria assistir outra coisa, eu queria assistir coisa de adolescente. E essas pequenas bobagens que aconteciam entre geração, a gente não sabe o que vai ser o último dia. Eu fico pensando muito que eu sempre tive o costume de dar selinho na minha avó. A gente brincava assim. Só que depois da pandemia, nunca mais. Eu mal beijava a minha avó depois da pandemia. E eu lembro que já tinha melhorado bastante as coisas. E no último dia que eu vi a minha avó, eu fiquei abraçada com ela. Me deu uma vontade de dar um beijo nela, mas eu não dei com medo. Sempre com medo de passar alguma doença, né? E depois eu fiquei pensando, poxa, eu podia ter beijado mais, podia ter abraçado mais. Né? Então não deixe nenhuma bobagem te afastar das pessoas que você ama, porque depois que elas foram, a gente só vai encontrá-las de novo na glória. E o que eu quero te falar agora, Rafa, é justamente sobre tolerância. Perfeito. A gente aprende a ter tolerância entre as gerações. O que você percebe hoje na sua atuação? Quando a gente fala sobre a questão de tolerância, eu gosto de convidar, na verdade, 3 As para a gente parar para pensar juntos, tá? Sempre que a gente lida com algo diferente, surge o primeiro A, consciente ou inconscientemente, uma aversão. Isso aqui é estranho, isso me causa um distanciamento. O diferente nos assusta de certa forma. O primeiro A é a aversão. Quando a gente passa a conhecer, quando a gente passa a exercer a tal da humildade, a paciência, a curiosidade, a gente pode entrar no segundo A, que é a aceitação. Ele é assim, ele é desse jeito, que vai nos levar a esse nível da tolerância. Mas o que a gente está batendo papo aqui, falando de família, falando sobre trabalho e tudo mais, é para a gente ir para um terceiro A mais elevado, que é a admiração. Eu aprender a admirar aquilo que a pessoa tem de diferente e que pode me complementar, que pode me tornar especial, que me pode tornar maior. Primeiro a aversão, sobe para a aceitação e, se possível, desenvolve a admiração, porque todos temos algum traço, alguma característica que pode ser admirável. E aí você me fez lembrar de uma questão que são as tribos, né? Então eu tenho uma grande amiga, uma das minhas melhores amigas, que é a Ju, que ela é muito diferente de mim. Ela gosta daquelas músicas bem underground, sim, sabe? A igreja dela é aquelas igrejas da parede preta. O pastor dela tem dread, o pastor Batista, maravilhoso. Ele é esposa dele, Juliana, amo demais essa família. E quando ela se converteu, eu fui com ela na igreja as primeiras vezes, né? Porque eu tava cuidando dela ali, gostamos da igreja, ela ficou e tal. E quando a gente vai, quando tem algum evento na igreja que ela chama, então quando foi batismo dela, quando são alguns eventos importantes dela e do marido dela, a gente vai,
a gente está diferente naquela igreja, porque, de um modo geral, as pessoas usam preto, as pessoas gostam de uma música mais forte, a maioria das pessoas tem tatuagem, e a gente destoa, e às vezes é até curioso a gente se ver junto ali, curtindo, porque somos completamente diferentes, mas nos amamos intensamente. Fala um pouco sobre isso, porque a aparência também, as tribos também influenciam nisso, né? Pois é, porque essa admiração vai surgir da onde? Do Neida, né? Não, vai surgir de encontrar pontos que eu me identifico. Porque, independente da forma de cultuar, todos entendem Cristo como o caminho, entendem a Bíblia como uma sabedoria. Então, vocês têm valores em comum que os unem. Esse é o ponto essencial. Se eu vou montar uma organização, uma empresa, se eu vou manter uma família unida, eu preciso ter valores que nos aproximam. Tem aquela velha máxima, né? Os opostos se atraem. Olha, sabe que até em gostos, a gente tem, né? O marido, a esposa tem gostos, tem coisas diferentes. Então, como é que a gente se aproxima? É porque a gente também tem valores essenciais que a gente se conecta. E onde é que isso vai nos levar? Lembra que eu estava falando do meu Dichan? Outra passagem que surgiu aí. Meu Dichan era aquele japonês bem severo. Na cultura japonesa, Jaque, quando o pai fala uma coisa, só tem duas respostas possíveis. Sim e hai, que é sim em japonês. São as únicas possibilidades. São as possibilidades. E assim, meu pai, ele, enfim, foi uma geração que apanhava, né? Apanhou em casa e tal, não sei o quê. Minha tia também. Um dia eu tava brincando com meu avô, tal, não sei o quê. E aí ele tava se fazendo de bobo, que nem vovó faz e tal. E aí ele, fazendo de bobo, eu criancinha, virei pra ele e falei assim, ô Dichan, você é burro? Na hora que eu falei isso, o coração da minha tia parou por alguns segundos vendo aquela cena. Vai morrer, simplesmente vamos agora preparar o óbito, né? E meu Dichan abriu um sorrisão e falou, e você então é o neto de um burro? E deu risada. Veja como a convivência entre as gerações permite que a gente amplie. Desde tudo que eu aprendi com ele, é claro, mas ele, como avô, aprendeu a ser um ser humano mais paciente, com mais compaixão, com mais empatia por aquela criança. Veja como a gente tem a ganhar de uma geração com a outra. E você sabe que eu falo muito isso porque o meu pai, ele é uma pessoa muito carinhosa, muito bom. Meu pai é maravilhoso. Só que a nossa criação, a minha criação também foi uma criação de papai falou, tá falado. Se a gente hoje, casada, eu e minha irmã, estamos na mesa e alguém faz uma piada que meu pai não gosta, a gente já sabe só de olhar o que tá acontecendo ali, né? É muito respeito. E outro dia, eu não sei qual foi a resposta que o meu filho deu, que eu pensei, agora morreu, né? Acabou, agora eu mesma aqui. Encontra ele na glória daqui a pouco. Aí eu peguei o Davi pra corrigir, né? Não fala assim com o seu avô, meu pai, dá um menino aqui, a gente tava brincando. Eu falei, o quê? Na minha vez não, né? Vocês estavam brincando. E você sabe o que eu me lembro? O meu avô também, o meu avô materno, dizem que ele era muito severo. Eu não conhecia ele severo. Dizem que ele era muito severo. E eu lembro que uma vez eu quebrei alguma coisa na casa deles e a minha mãe conta que na hora que ela foi brigar comigo, ele me pegou no colo e falou, não briga com a menina, Tere! E saiu correndo comigo na escada. É exatamente sobre isso, né? E eu queria, enquanto eu me preparo para dar um recadinho, falar... O convívio com outras gerações nos melhora? Fala um pouco sobre isso enquanto eu me preparo para dar um recado. O convívio com outras gerações nos aprimora, sim, porque nos leva a um lugar de, inicialmente, um desconforto. O primeiro A, que é a aversão, de perceber um jeito diferente de tratar, de lidar com as situações. Nos melhora, porque conforme a gente conhece, escuta, se aproxima, a gente vai no lugar de aceitação, de falar, ele é assim mesmo, ele é diferente. Mas quando a gente falou aqui histórias de avô, de avó, a gente vai para um terceiro nível de admiração, que é quando a gente pratica o amor. Uma banda famosa, os Beatles, dizia, all you need is love. Será que tudo que você precisa é amor? Ou também um pouco de técnica pode ajudar? E agora eu vou pro break, daqui a pouquinho eu tô de volta e a gente continua esse bate-papo. Não saia daí. O nosso programa está de volta, esperando a sua participação nas nossas redes sociais, o meu Instagram, @JaqueStefano. Nós temos também a fanpage do programa e o nosso Instagram, tá? Tá passando aí para vocês, @nosso programa, o Instagram, e facebook.com/nossopgm, a nossa fanpage, para você participar a qualquer momento e ficar sabendo sobre tudo que acontece aqui no programa. Você participa também enviando para nós a sua pergunta através do nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. Pode mandar para a gente não só a sua pergunta, mas também o seu comentário sobre o tema. A gente está falando sobre o gap de gerações e também sobre a importância da comunicação olho no olho, que é o assunto que a gente entra daqui a pouquinho nesse bloco. Rafael tá aqui, que é palestrante, especialista em gestão com propósito, tá aqui para conversar com a gente sobre o tema. E a gente saiu, ele usou uma frase de uma música dos Beatles e daí fica a pergunta. Tudo que a gente precisa é amor ou a gente precisa de mais alguma coisa?
Gosto de dizer que o amor é condição necessária, mas nem sempre suficiente. Ó, que é pesado, né? Parece um coquela. Significa o seguinte, a gente precisa sim de amor. Numa relação, e não precisa ser só o amor afetuoso de marido e mulher, mãe, filho e tudo mais, mas ter amor pelo trabalho, ter uma relação que eu tenho gentileza, isso faz parte, o amor é muito necessário. Mas quando eu digo que ele não é suficiente, que a própria banda que criou, né, esse All You Need Is Love, os Beatles, quebrou, se separou, se rompeu. Se tudo que você precisa é amor, eles tinham muito amor pela música, e até a dupla famosa lá, né, o Paul enfim, eles tinham toda essa relação, o que mais eu preciso além de amor? Acho que um pouco de técnica, de comunicação. John Lennon, você ia falar? É o John Lennon, isso. O Paul e o John Lennon, o que precisa para funcionar? Técnica de relacionamento e comunicação. E o louco, Jaque, que a gente passa muito tempo na escola aprendendo mil e umas matérias, matemática, geografia, química, até o ponto mais elementar do átomo. E até então, até anos atrás, pouco se dedicava para intencionalmente a gente aprender a relacionar. A relação ela acontecia no intervalo, né? No sair da escola e brincar com um colega, mas pouco tinha quem nos ensinasse a resolver esses problemas e que tivesse técnica para nos ensinar a fazer uma coisa tão importante como se relacionar na vida, né? E também a criar filhos, porque há também uma dificuldade nesse gap, porque olha só que interessante. Se a geração dos nossos pais, na minha família não foi bem assim, mas na geração dos nossos pais, se teve filho cedo também, não tão muito tarde, Sim. mais de um filho, talvez não muito mais do que 2, 3, mas... Aí, a minha geração, a sua geração, é uma geração que está afastando mais, está demorando mais tempo para ter filhos. Muitas mulheres engravidando com 30, 40, 45 anos. E há uma distância grande dessas crianças que estão nascendo. Isso pode ser um problema? Uma dificuldade, não um problema, uma dificuldade? Um desafio para esses pais, né, se relacionarem com filhos que são muito mais jovens que eles, né? E quanto mais os anos vão passando, maior essa distância vai se acentuando. Pois é. Primeiro, por quê, né? Por que será que a gente está tendo filhos cada vez mais tarde, já que a gente estava falando de gerações e tudo mais? A gente tem que entender que a mulher entrou no mercado de trabalho ali, né? Tem todo um movimento que começa a 60, 70, 80 e tal, e que cada vez mais se trabalha pela equidade, o que é maravilhoso, necessário. Mas nisso, os casais começaram a pensar, será que a gente consegue, com a carreira dos dois, conciliar com responsabilidade, cuidar de uma criança? A gente começa a se preocupar com essa carreira para ser gerenciada. É agora, é o momento, é agora. E esse momento vai passando, e quando fala, agora eu quero, às vezes tem uma dificuldade, tem um desafio, e é todo o tempo até conseguir ter o filho depois disso. Então, está acontecendo. Isso não necessariamente é um problema de gerações. Eu, apesar de ser de uma geração Y, eu sou o caçula da família, né? Meu pai, eu fui nascer, meu pai tinha 31 anos, minha mãe já tinha 38, já naquela geração. E somos hiper próximos, as coisas funcionam bem em casa. Acho que nem sempre é só uma questão de diferença de idade, mas principalmente de habilidade ao lidar um com o outro. A gente está falando sobre a questão de educação e realmente ninguém nos ensinava a ser pais. Outra novidade que está sendo vencida, né? Hoje você tem um negócio chamado educação parental. Semana retrasada eu estava sendo apresentador do maior evento de educação da América Latina, né? O Bet Brasil. O que era meu papel ali? Era apresentar os palestrantes e tal. Eu estava ali com alguns dos maiores nomes de educação parental. Bet Rodrigues, entre outras tantas, que ensinam a gente a ser pais. Que não é uma coisa que vem no DNA somente, só por observação. Para a gente ser pais melhores a cada geração, a gente também pode ter educação e aprender coisas muito legais, muito valiosas. E poder aprender e transitar entre essas gerações. Eu conversava com uma amiga que tem uma filha de 15 anos, Sim. Ela é um pouco mais velha que eu, e ela falou assim, já que tá acontecendo X, não sei o que eu faço. Eu falei, deixa eu conversar com ela, porque eu tô nesse meio do caminho. Deixa eu tentar aqui dar essa ajeitada, sou aquela tia legal, que eu vou saber filtrar o que é urgente, que tem que levar pros pais, o que fica só aqui entre a gente. Por que eu falei isso? Porque às vezes uma pessoa um pouco mais jovem consegue chegar nesse adolescente, consegue chegar. Por quê? Porque passou há um pouco menos de tempo, porque está um pouco mais fresco na memória como Sim. era, ou até porque às vezes o pai e a mãe para aquele momento, a Bíblia fala que o profeta não tem honra em sua casa. Então, às vezes, é uma ajuda que vai ser dada. Pode ser um psicólogo, pode ser um pastor, pode ser um líder de jovens, não é verdade? É mesmo. O que a gente consegue, que às vezes o pai, o chefe, por que eu como palestrante, às vezes quando você contrata um coach executivo, né, o que ele consegue que outras pessoas às vezes não conseguem, o tal, né, de fazer um milagre que o outro não consegue. É que é o seguinte, primeiro que a gente já entra numa posição de menos julgamento. Já vai numa neutralidade, né? Vai numa certa neutralidade, numa abertura, de querer ouvir, de querer entender a situação de fato, ao invés de já se pôr na posição de eu já sei, é assim, de imposição. Porque toda vez que a gente faz imposição, gera resistência.
A abertura vai gerar colaboração. Vai gerar nós dois juntos chegarmos a uma solução. Então, quando ao invés de eu te dizer que você tem que fazer assim, tem que fazer, eu te pergunto, mas como é que foi que aconteceu? Me conta mais. E você viu esse ponto e aquele outro, e como é que pode ser solucionado? Quando a gente vai, por meio de perguntas, ao invés de sermões, a gente acessa muito mais a pessoa. E às vezes esse tio legal, esse profissional qualificado como psicólogo, esse pastor, é o cara que consciente ou inconscientemente direciona a conversa por perguntas e não por afirmações. Porque às vezes vem a frase, né? Mas ele te falou tudo que eu já tinha te dito, mas quando ele falou eu entendi diferente. Né? É por causa disso, né? Exatamente. E aí, Rafa, eu queria que você dissesse para nós um pouco sobre essa geração. Outro dia eu vi uma jovem, tem 20 anos, e ela faz muitos vídeos na internet, tem uma galera que segue, sei lá, 70, 80 mil seguidores. Pessoalmente não consegue trocar uma palavra. Eu fiquei pensando, gente, a gente estava no almoço, né? Tentei puxar assunto, tentei conversar, não consegue. Abaixa a cabeça, abaixa o olho, não consegue te olhar no olho, não consegue conversar com você. Se você vê na rede social, você nem imagina que é a mesma pessoa. Fala um pouco sobre isso, que se a gente não tiver atenção, pode se perder. Pois é. Vamos lá. A geração das redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube e assim por diante vão as várias redes que vão ter por aí. É muito comum você ouvir relatos, e até observar como você viu, de encontros, por exemplo, de youtubers e tal, em que eles são sempre extrovertidos perante a câmera, porque é o que vai dar engajamento, vai dar like e tudo, e na hora que eles desligaram a câmera, eles mesmos já não conversam com outros, ficam ali mexendo, postando e assim por diante e tudo mais. É porque assim, a rede social treina a pessoa a ter esse tipo de comportamento para poder ter resultado, e quem não consegue ter esse comportamento não acaba tendo engajamento, não floresce, não cresce na rede e tudo mais. Mas a gente tem que lembrar que nem todas as pessoas são extrovertidas. Tem pessoas que são naturalmente mais introvertidas, preferem ficar mais em silêncio, preferem evitar muvuca, estar na delas e tal. Agora, você levanta um problema mais sério, além da extroversão e introversão, que são traços normais de ser humano. É a pessoa que é literalmente tímida. Tímido vem de temere, ela tem medo da relação social, ela não sabe se expressar, ela tem dificuldade de responder e de manter, como você disse, contato visual. Outra dor de se mostrar interessado pelo outro. Ela quer ser hiper interessante, receber 1000 likes, curtidas, mas vê se ela para um segundo para perguntar sobre o outro, para entender o que o outro tem para dizer, para escutar o outro, aí já deixa de ser só um traço de personalidade e começa a se tornar um problema de relacionamento. Você acha que essa geração que a gente vai criar, a geração dos nossos filhos, Sim, né? Os alfas e betas. 4, 5, 6, 7, 8 anos, que é uma geração, eu entendo que como mãe educando o meu filho, eu tomo muito cuidado com o que ele vê, mas ele já tem acesso sim a celular, já tem acesso totalmente filtrado por mim e pelo meu marido, mas ele tem acesso, ele assiste um ou outro. E aí começa a falar, quero ser isso, quero ser youtuber, quero ter também. Outro dia eu já contei pra vocês, eu acho. Meu filho falou, todos os meus amigos têm um TikTok. Aí eu fiz o que a minha mãe fazia e falei, você não é todo mundo. Ai, como eu esperei por esse momento. Não vai ter, não vai ter. Mas aí eu me pergunto, o quanto isso também tá na nossa responsabilidade de como eles vão ser criados, de ensinar a fazer o que fizeram com a gente. Quando você entrar no elevador, eu sempre falo pro meu filho, não precisa beijar ninguém, mas você precisa cumprimentar todo mundo, você precisa olhar no olho, você precisa dar oi. Isso também não tem a ver com educação? O grau de intimidade, a gente vê aquele que a gente fica à vontade, especialmente o que o outro vai ficar à vontade com a gente. Você falou, não precisa beijar, não né? Precisa beijar, abraçar ninguém que não queira. Mas a polidez, a educação e a atenção e o respeito pelo outro, isso é geral. Isso sim tem a ver com educação. A gente está falando sobre o lance que todos querem ser interessados, né? Todos querem ser interessantes, poucos estão interessados, o que não falta é interesseiro. Quer dizer, eu paro para fazer e para... Vou usar essa, hein? Gostei. Não é? Eu paro para mexer quando me interessa, mas caso contrário, eu ignoro essa pessoa. Isso sim requer um grau de educação. E que tipo de educação, Jaque? É uma linha que é disciplina positiva. Falei da Beth Rodrigues, é uma das maiores representantes da disciplina positiva no Brasil, que é uma linha criada pela Jenny Nelson, uma autora maravilhosa. Procurem, disciplina positiva. Ela fala que a gente tem que ter firmeza com gentileza. Como assim firmeza com gentileza? Não precisa ser aquela violência que meus pais sofreram, né? Aquela agressividade que eu brinquei lá da família japonesa, tradicional, não sei o quê. Mas precisa ter firmeza. Você vai cumprimentar as pessoas. Se ele não cumprimentou no elevador, não precisa agredir, não precisa gritar, não precisa constranger meu filho. Mas assim que sair do elevador, eu preciso sentar com ele firmemente, de forma gentil, e dizer: filho, quando a gente chega no elevador, a gente cumprimenta as pessoas. Quando a gente entrar no próximo elevador, você vai cumprimentar as pessoas. Gentilmente levar para o caminho da retidão e o caminho da educação, porque não dá para ser permissivo com comportamentos nocivos como esse. A gente está educando um problema futuro. Então, atenção a isso, né, nessa criação. E eu queria que você falasse para nós, é importante o olho no olho?
fundamental e ao mesmo tempo tão irritante para algumas pessoas, né? É verdade. Porque assim, a gente mesmo critica que gerações mais novas, né? Nossos filhos aí que estão com 5, 6 anos, os alfas e tal, já não querem tudo pelo celular, mandam áudio. Mas a gente mesmo, quando uma pessoa manda um áudio de 5 minutos, a gente já fica maluco. Ligar, então, praticamente é um sacrilégio. Como é que a pessoa... Não acredita, você não finja que você não faça isso, que você não faz isso que você faz. Você deixa cair a ligação, acabar, pra você mandar uma mensagem pra pessoa e falar, me ligou? Me ligou? Não, né? Não Pois finja que você não faz isso. A gente está com pressa. E essa pressa, ela pode ser nociva demais para nossas relações. Todo ano, Jaque, eu escolho uma frase para eu tentar evoluir um pouquinho. Uma frase para me lembrar de uma coisa das muitas que eu preciso como ser humano evoluir. O ano passado era rápido, mas sem pressa. A gente precisa fazer, a gente tem um mundo de grande velocidade, não dá para dormir no tempo, tem muitas coisas acontecendo, as gerações estão se encurtando, tudo tem a sua velocidade, mas a pressa não diz respeito à velocidade em si, diz respeito a um sentimento de que a gente quer que as coisas aconteçam mais rápido do que elas são. E querendo que elas sejam mais rápidas, às vezes a gente não separa o tempo que a gente deveria para conversas importantes, a gente ir falar com a pessoa com o olho no olho, que permite que a gente perceba emoções, que a gente leia o físico da pessoa, que a gente possa ter uma pausa, respirar e se entender melhor do que às vezes uma mensagem que vai saber como a pessoa lê aquilo de acordo com a voz da cabeça dela, né? E aí você me faz pensar numa coisa que tem, na minha opinião, também a ver com o nosso propósito de vida, que é olhar o outro, entender o outro, até mesmo se entender. Sim. Porque o que eu percebo, Rafa, é que a gente tem muito, isso todas as gerações carregavam, eu não sei como vão ser as próximas, que é assim, quando eu conquistar X, eu vou ser feliz. Mas a gente deixa de aproveitar a caminhada para conquistar X, porque quantos anos você vai demorar para conquistar isso aí que você está pensando? A sua casa própria, o seu carro novo, aquela promoção, quantos anos vai demorar para aposentadoria, que a geração dos nossos pais é uma geração que viveu para aposentar, né? Quanto tempo vai demorar para isso acontecer? Então, você só vai ser feliz daqui 10 anos? E se você não conseguir comprar o carro, a casa própria, você não vai ser feliz na caminhada? Fala um pouco sobre isso. Uma das mentes mais influentes do século XX é um cara chamado Dale Carnegie. E ele tem uma frase que... Ele foi um dos grandes criadores de cursos de oratória e tal, ficaram famosos pelo mundo afora. E ele tem uma frase que me impacta bastante nesse sentido. Sucesso é você conseguir o que quer, felicidade é você gostar do que conseguiu. Pense em quantas pessoas chegam, a gente está falando de redes sociais, conseguem não sei quantos seguidores, todo mundo conhece. Um grande influencer que emocionalmente quebrou depois de conseguir não sei quantos seguidores e perder a privacidade, perder o espaço dele. Porque sucesso é você conseguir o que quer, felicidade é você gostar do que conseguiu. E mais do que o conseguir naquele momento, é o quanto esse caminho fez sentido e continua fazendo sentido para você. Por quê? Felicidade sem sucesso não se sustenta. É ilusão, é devaneio, ela passa muito rápido. Agora, sucesso sem felicidade não vale a pena. Eu preciso fazer escolhas alinhadas com o meu propósito, escolhas alinhadas com meus valores, que vão fazer com que eu perceba que a jornada desse ponto que eu estou hoje, até esse que eu vou chegar, ela compensa já ao longo do caminho, apesar das dores e desafios, ela já faz sentido por si só. É isso que a gente está buscando, que as gerações cada vez mais jovens estão buscando com o trabalho, trabalhos que façam sentido. Ô, Rafa, se alguém perguntar para mim qual é o meu propósito, qual é o meu propósito na vida? Se uma pessoa me fizer uma pergunta, eu vou dar uma resposta gospel. Mas eu queria que você desse uma resposta para nós. Sim. Dentro da sua área de atuação, se alguém que está em casa está te perguntando, mas como que eu vou saber? Porque tem gente que não sabe qual é o propósito de vida. Legal. Como eu vou saber qual é o meu propósito? Fala um pouco sobre isso. Essa é a grande temática de pesquisa da minha vida. Tem muitas ferramentas possíveis, mas eu vou aqui para uma rapidinha entre nós. Imagina que existem 3 mundos paralelos, exercício de imaginação, certo? Em cada mundo desse, uma versão diferente sua. Legal? Então, a diferença é que cada um vai ser uma versão diferente. Não pode fazer a mesma coisa nos 3 mundos. E que em cada um desses mundos, você não precisa mais se preocupar com dinheiro. Olha que maravilha. Aí vem a pergunta, o que você faria da sua vida em cada um desses mundos? Poxa, pergunta pesada, não sei. Ficar mais com a família e viajar, isso e aquilo. Para fazer esse exercício de verdade, você que está nos assistindo, nos ouvindo, e pensa no que você faria nesses 3 mundos. Eu vou comentar com você por exemplo, para dar tempo das pessoas pensarem. Em um dos meus mundos eu teria sido humorista, né? Eu era o cara que assistia programas de humor, achava muito legal, divertido, pensava, vou ser humorista. Tem outro mundo que eu pensei em ser um viajante, aventureiro, youtuber, inclusive gravando e colocando as coisas no ar. E num terceiro mundo, é basicamente o que eu faço nesse,
minha função é fazer as pessoas acreditarem com responsabilidade em si, nos outros e no que fazem, para que tenham sucesso e felicidade que faz a sua vida valer a pena. É isso que eu faço como palestrante, como consultor, como mentor e tudo mais. Agora, o que isso tem a ver com o exercício para a pessoa pensar no propósito dela? Esse tempo que ela teve para pensar, perceba que as coisas que você respondeu, que você faria em cada um desses 3 mundos, são justamente as coisas que fazem a sua vida valer a pena. Isso é a razão essencial do propósito na sua vida. É aquilo que dá sentido, significado para todo o restante de ocupações, tarefas, atividades, trabalhos, assim por diante. A gente tem que ter muita clareza das coisas que fazem a nossa vida ter sentido e significado para que elas compensem o grande desafio que é viver. E aí, você fala uma coisa, Rafa, que quando você dá o exemplo de possíveis 3 mundos seus, a comunicação está nos 3, né? Está nos 3. Então, entender que o que, por exemplo, te faria muito feliz, talvez seja a família, e você tá aí, protelando se casar, protelando ter filhos, porque tá trabalhando sem parar. Será que é isso que vai te fazer feliz? Conseguir essa promoção? Às vezes, nem hora que chegar lá, você vai descobrir que nem é isso que você quer. Rafa, caminhando para o fim do nosso bate-papo, independente da diferença entre as gerações, claro, fazer esse exercício e entender o que eu de fato quero da minha vida, independente da geração e de como a gente vai fazer a mente funcionar para chegar nesse resultado. Isso é importante? Saber sobre si é importante? Com certeza, porque quando chega na hora da partida, as pessoas mais lamentam por aquilo que não fizeram do que aquilo que efetivamente tentaram e fizeram nas suas vidas. Tem mais um conjunto de coisas que a gente pode trazer aqui para as pessoas como uma memória, um exercício para descobrir, mas o que me move, né? Além de profissão? Perceba as coisas que você ama. Né? Aquelas que se você perdesse hoje tornariam a sua vida difícil e assim por diante. Talentos, habilidades, pessoas. Perceba as coisas que você quer fazer cada vez melhor, os talentos que você tem para desenvolver. Perceba que impacto as coisas que você ama e seus talentos podem ter na vida dos outros, porque fazendo por outros a gente dá sentido para a nossa. E a partir disso você vai ver os recursos que você precisa para colocar tudo isso em movimento. Isso ficou famoso como diagrama Ikigai, não tem nada de religioso específico em relação a isso. Escreva, pesquise no Google. Diagrama Ikigai tem essas perguntas como um caminho possível para a pessoa poder encontrar razões e sentido para viver e crescer, prosperar. Agora, Rafa, se eu tô com uma dificuldade aí para comunicar com alguém que é mais velho, com alguém que é mais novo, na minha família, no meu trabalho, na minha igreja, no meu ministério, em qualquer área da minha atuação, qual exercício, o que eu poderia fazer para melhorar essa comunicação, visto que muitas vezes esse gap está gerando conflitos? 2 coisas. Número 1, rápida. Antes de falar, respire uma vez. Eu tenho esse costume e trabalho ativamente para tentar superar. A pessoa nem terminou de falar, já estou falando em cima dela. Significa que eu não parei para escutar. Eu posso ter ouvido, meu ouvido ouviu, mas eu não necessariamente parei para interpretar. Se você está entrando num conflito, está ficando acalorado, pensa nisso. Eu vou respirar uma vez, quando a pessoa terminar de falar, antes de falar, mostra que eu tive respeito e que eu estou ponderando sobre o que ela disse. Primeiro ponto é esse. E na hora que for falar, exercer um negócio que ficou famoso como 3 filtros socráticos. Não veio de Sócrates, tá? É só um nome que é bonito e tudo, para ficar filosófico. Mas o primeiro o que eu estou prestes a falar agora, que eu escutei, que eu respirei e vou falar, é verdade? É verdade baseada em quê? Quem me disse, de onde saiu e assim por diante? Só minha opinião, que opinião é uma coisa, fato é outra. Isso que eu estou prestes a falar é bom? Eu tenho bondade ao fazer isso, estou querendo machucar a pessoa, me vingar da pessoa, porque se não é bom, é melhor me calar. E terceiro, é útil. A pessoa tem algo a fazer com o que eu vou falar agora, que contribuição vai trazer para a vida da pessoa e para a nossa, a partir do que eu estou prestes a dizer. Nesse tempo que você respira, se você responder essas 3 perguntas, você já diminui boa parte dos conflitos e dos maus tratos que a gente faz com as pessoas que a gente ama e deveria se relacionar bem. Me fez lembrar de um versículo que eu preguei recentemente na minha igreja sobre o poder da língua, que a vida e a morte estão na língua. O poder da vida e da morte está na língua. Então, pensar antes de falar é o que vai fazer também muita diferença, independente de qual geração a gente está falando, né, Rafa? Imensa. Muito obrigada por ter vindo, prazer Valeu, te receber aqui. A gente pode já pensar num próximo bate-papo falando sobre educação, que eu acho que a gente deixa esse gancho aqui para falar sobre isso, então. Para quem quiser entrar em contato, vou deixar o Instagram, @RafaelTaquei, exatamente como é o nome dele, tá passando aí para vocês, @RafaelTaquei. Rafa, muito obrigada, viu? Uma ótima tarde. Uma ótima tarde, obrigado. Deixa eu mandar um beijo especial pro meu tio que tá assistindo o programa também, já que a gente falou das gerações aqui, falei tanto da minha avóiane, tiozinho, tio Vagninho, beijo, amo você, beijo Sil, amo vocês, viu? Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, tô te esperando aqui amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.